Ônibus lotado não aumenta a contagem de Covid, diz prefeito negacionista. Mais uma vez a gente mostrou os dados, os números do transporte público, mostrando que ele não é um fator adicional de contaminação, pelo menos naquilo que a gente conseguiu apurar. Você concorda com Felício, prefeito de São José dos Campos, de que andar em ônibus para lá de lotados não aumenta a transmissão de Covid? Eu sou o Franklin Maciel e antes de entrarmos no assunto, peço que deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo. É de graça e você ajuda o canal a chegar em mais pessoas. Enquanto isso, veja o que diz essa especialista do Instituto Federal de Santa Catarina. O único meio comprovadamente efetivo de você não se contaminar é o distanciamento social. Qualquer outra medida, ela é paliativa, ela diminui o risco. A única medida que a gente pode ter certeza absoluta é o distanciamento social. Então, se a gente for pensar numa bicicleta, andar a pé, ou você pegar um carro por aplicativo, ou usar o seu próprio veículo, com certeza você vai estar se precavendo muito mais do que está utilizando o transporte coletivo. Por isso também a grande resistência em estar abrindo esse transporte coletivo. Apesar de em suas falas e se valer de pesquisas tabajaras que só ele tem no mundo, o prefeito de São José dos Campos, Felício Ramute, sempre minimizar a sindemia de Covid, o fato é que o discurso do prefeito quase nunca condiz com as práticas do seu governo, que mais do que fechar tudo como manda a Dória, atua de forma draconiana na fiscalização. Veja o que aconteceu essa semana na cidade. Pessoal, estamos aqui no salão, aqui no Jardim das Indústrias, pessoal da fiscalização, autuando aqui, pessoal do salão, trabalhador. Tá difícil. Depois da denúncia, no dia seguinte, a fiscalização foi para cima da denunciante como forma de intimidação, procurando pelo em ovo no restaurante onde ela trabalha. Pessoal, estou aqui na minha loja e só porque eu reclamei que os fiscais da prefeitura, esses dois aqui, autuaram a minha amiga, dona do salão, trabalhadora, que está se ferrando nessa pandemia, agora ele quer ver toda a minha documentação para ver se está certa, para me punir. Então o que ele quer? Agora ele quer ver se eu estou certa na vigilância sanitária, essas coisas. Por quê? Porque eu peguei meu celular, gravei um vídeo mostrando ele autuando. Porque o que o Felício falou pra gente, que ele estava do nosso lado, que a fase laranja ia manter e taraná, que ele estava contra o Dória, toda aquela palhaçada. Mas repare, o mesmo prefeito que reduziu linhas de ônibus durante a sindemia e alega que andar de ônibus lotado não aumenta as chances de espalhar o contágio de Covid pela cidade inteira, manda a fiscalização cair de pau num pequeno comércio familiar de bairro que respeita regras de distanciamento. Então, pela prática da prefeitura comandada por Felício, é perigosíssimo você pegar Covid naquele salão familiar, mas não é com gente amontoada e bufando no seu cangote dentro de um ônibus. Mas não é só o prefeito que insiste nesse absurdo, seu secretário de transportes também. Quais pontos são necessários, então, para quais regiões o senhor então está se comprometendo a melhorar o transporte, ou seja, aumentar o número de ônibus nesses horários de pico? Quais linhas devem receber? Então, só para esclarecer, Agra, eu não estou me comprometendo a aumentar. Mesmo com as imagens que nós mostramos, sim, com as reclamações de pessoas aglomeradas nas filas, secretário, filas de pessoas ali no terminal rodoviário tentando embarcar. A imagem diz tudo, né? Não sou eu que estou dizendo, é a realidade que está mostrando. Então, Agra, é isso que eu estou dizendo. A gente tem a questão relacionada ao conforto do usuário e à segurança do usuário. A gente monitora diariamente e esse tipo de ocupação, que não é considerado uma aglomeração, quando se a gente tivesse em épocas normais, não gera risco à saúde das pessoas. Mas o que tanto o prefeito Felício Ramute quanto o seu secretário não explicam é como a doença que, segundo dados da própria prefeitura, atingiu inicialmente os bairros nobres da cidade e depois foram rapidamente disseminados, não para os bairros vizinhos, mas para bairros principalmente do fundo da Zona Sul,
justamente os bairros onde moram boa parte dos empregados domésticos que tiveram contatos com os ricos da cidade, contaminados e levaram o vírus para suas casas e regiões. E levaram como? Andando em ônibus lotados, para cima e para baixo, enquanto iam para o serviço e voltavam, sempre nos horários de pico, onde a prefeitura se recusa a disponibilizar mais ônibus com essa falácia que não se sustenta em pé de que pessoas não pegariam Covid dentro de ônibus lotados. O argumento sem pé nem cabeça teria vindo de uma pesquisa feita por órgão sequer habilitado para tal, o IPLAN, que teria entrevistado 500 pessoas na cidade que pegaram Covid, perguntando se elas teriam pego dentro do ônibus. Como só uma parcela disse acreditar ter pego no ônibus, é nessa informação sem critério algum, senão o palpite de quem pegou Covid, que ele sustenta essa afirmação que não para em pé. Mas eu vou além. Imagine que esse percentual de pessoas que acredita ter pego Covid no ônibus e que retransmitiram o vírus durante dias no ônibus até piorar e mais. Imagine aqueles assintomáticos que pegaram Covid, mas não tiveram complicações e não pararam nem um dia, espalhando contágio no ônibus por dias e mais dias. Além de ter pego e passado no ônibus, eles continuaram espalhando o vírus no trabalho, nos lugares por onde passaram e principalmente levaram para dentro de casa, contaminando quem não fez uso de ônibus. Então, prefeito negacionista, a pessoa não precisa ter sido contaminada dentro do ônibus para os ônibus lotados serem responsáveis indiretos pelo vírus ter chegado até eles e ter se espalhado pelos 4 cantos da cidade, na maioria dos casos, nos bairros onde tem mais usuários de ônibus. Coincidência? E mais, se o senhor é incapaz de reconhecer algo tão óbvio, afinal, lembre que o senhor já andou usando pesquisa Tabajara para dizer que Covid matava menos que gripe. E aí vocês podem ver, ora, se 22.392 pessoas estiveram contaminadas e nós tivemos 3 mortes, isso significa, se eu não me engano, 0,015% de taxa de mortalidade. 0,015% de taxa de mortalidade. Como pode querer abrir comércio se não garante locomoção segura das pessoas, tanto para o trabalho como para as compras? Por que se recusa a fazer algo mais útil e concreto e utiliza os milhões que sobraram no caixa da prefeitura no ano passado para socorrer financeiramente os comerciantes e autônomos, criando um auxílio emergencial municipal, que sairia muito mais barato para a prefeitura que o ginásio Elefante Branco, no qual foram torrados mais de 71 milhões de reais para depois oferecer para a iniciativa privada. Fale menos e trabalhe mais, prefeito. O senhor não foi eleito para criar confusão, nem para se portar como oposição. Foi eleito para resolver problemas e não para empurrar os problemas e procurar culpados. Eu sou Franklin Maciel. Se você chegou até aqui, peço que deixe seu like, se inscreva no canal e compartilhe esse vídeo.